Zacarias se encontra depois do livro de Ageu. É um dos últimos livros do Antigo Testamento, denominado Profeta Menor. Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 10. Quantos acharam, digam amém. Capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque trará a primeira pedra com aclamações, dizendo: graças a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quantos dizem amém? A igreja poder sentar, já estamos debaixo da oração, e os irmãos continuem orando por nós, para que o Senhor nos ajude. A palavra que está em meu coração para transmitir nesta tarde, com base no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao de número 10, principalmente com base no versículo de número 6, a expressão que Deus dá ao profeta Zacarias, dizendo: nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Repita comigo nesta tarde: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É a palavra que Deus traz ao profeta Zacarias. O profeta Zacarias, dentro do contexto da mensagem que Deus dá ao seu servo, é um profeta que, junto ao profeta Ageu, profeta esses contemporâneos, pertenceram ao grupo pós-cativeiro babilônico. Todos nós conhecemos um pouco da história dos cativeiros que levou o reino do sul, Judá, capital de Jerusalém, para o cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro babilônico, a nação do sul foi levada para a Babilônia pelo rei da Babilônia por nome Nabucodonosor. E neste cativeiro babilônico tivemos 3 levas. O primeiro grupo, que participou o jovem Daniel com os 3 jovens,
Ananias, Misael e Azarias. O segundo grupo que foi levado cativo para a Babilônia, estava lá o jovem Ezequiel. E o terceiro grupo já foi a terceira invasão, já foi a destruição total da cidade, estando Ezequiel profetizando, já vendo a visão dos vales dos ossos secos. E Deus fala com o profeta Ezequiel dizendo que iria permitir uma nova invasão, e nesta invasão Jerusalém seria destruída totalmente. Nabucodonosor invade Jerusalém e agora destrói o restante do povo, trazendo o restante o cativo, e agora a cidade toda totalmente está destruída. Os muros, o templo, a cidade, as moradias. Uma situação muito triste que retrata melhor a visão do vale de ossos secos que Deus dá ao profeta Ezequiel. Os ossos espalhados, uma situação caótica em todos os aspectos, financeiro e espiritual. E agora se cumpre os 70 anos de cativeiro babilônico. Deus agora, uma profecia predita pelo profeta Isaías, 150 anos antes, Deus usa Isaías dizendo que ele levantaria, despertaria o espírito de um homem chamado Ciro, e se cumpre 150 anos depois. Os estudiosos dizem que o rei Ciro, o rei da Pérsia, que conquista a Babilônia depois, lê os rolos do profeta Isaías e vê e se depara que 150 anos antes, o Deus dos Hebreus, por meio de seu profeta Isaías, falara acerca da sua pessoa, e como um grande governador, iria dar liberdade aos filhos de Israel, dizendo: eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E Ciro se dá no direito em abraçar a causa de uma profecia de um Deus cujo Deus não servia, não conhecia. E agora, como rei da Pérsia, que conquista os povos daquela época, Egito, a Síria, Jerusalém, conquista a Babilônia, o grande império medo-persa, Ciro dá um edito de uma ordem dizendo: a todo judeu que se encontra na Babilônia, podem voltar para a sua casa, para construir e edificar a sua cidade, levantar o templo ao vosso Deus, para cultuarem e servirem ao Deus de vocês. E agora, o primeiro grupo de judeus que escutam o edito de Ciro, rei da Pérsia, podendo voltar, volta agora um grupo de 50.000 judeus voltando para Jerusalém. Existe um salmo que retrata bem, o salmo de número 137, retrata muito bem a situação como se encontrava o povo judeu na Babilônia com saudade de Jerusalém. No Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que o alegrássemos, dizendo: canta-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao meu paladar, se não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Veja a situação, a saudade em que o povo judeu se encontrava durante o cativeiro babilônio, lembrando-se da sua pátria, lembrando-se do templo de Jerusalém, da glória da primeira casa, da Shekinah de Deus, o povo alegre, a cidade fortificada com os seus muros, a bênção do Deus dos Hebreus, do povo de Israel sobre Jerusalém. O povo estava com saudade. E quando sai o edito de Ciro, volta ao primeiro grupo, possivelmente um povo mais pobre, porque o povo judeu havia prosperado no cativeiro babilônico. E geralmente o povo que tinha menos estabilidade volta para Jerusalém. E o anseio, o desejo é muito grande. O decreto e a ordem de Ciro era que
todos devessem contribuir com esta obra, até os que viessem para Jerusalém, e os que ficassem também deveriam contribuir com as ofertas, com os dízimos, de maneira que nenhum poderia ficar sem contribuir para com esta grande construção desta obra. O povo volta. No capítulo 3, quando eles já começam a se hospedar nas cidades, nas regiões de Jerusalém, agora eles estavam entre algumas posições. Vamos começar com o que? A nossa construção. Vamos começar com as nossas casas, vamos começar com os nossos confortos, priorizando a nós mesmos. Vamos começar com o muro da cidade, porque não adianta construir o templo, construir nossas casas, e Jerusalém está aberta a todo mundo que quiser entrar, quiser invadir. Vamos começar pelos muros, vamos começar pelo templo. Mas o que adianta também construir o templo, porque se construir o santíssimo lugar, Shekinah não desce, porque não tem santo lugar. E não adianta começar pelo santo lugar se não tem sacrifício. Tudo começa pelo sistema sacrificial. E no capítulo 3 do livro de Esdras, a Bíblia diz que os judeus, quando chegam em Jerusalém, não começam construindo, dando prioridade a si com as suas próprias casas. O povo não começa com os muros, porque se começasse com os muros, mostraria desconfiança no Deus que protege, no Deus que guarda, no Deus que cuida. Eles não começaram pelo santíssimo lugar, porque não tem santíssimo se não tem santo. Não foram para o santo lugar, porque não tem santo lugar, não tem serviço se não tem sacrifícios. Capítulo 3 de Esdras diz que eles começaram, diga assim, eles começaram pelo altar de Deus. Estava tudo acabado, tudo destruído, as casas, sem habitação, sem muros, sem proteção, sem templo, mas eles começam construindo o altar sobre as suas bases. O muro foi destruído, o templo foi destruído, as casas foram destruídas, o altar do holocausto, onde se faziam os sacrifícios, foram destruídos, mas a Bíblia diz que a base, diga assim, que a base do altar ainda estava de pé. Destruíram tudo, mas as bases não foram destruídas. E eles constroem um altar firmando sobre as bases. Porque acabaram com tudo, mas não destruíram a base. A base ainda estava de pé. Eles não vão construir o altar num novo lugar. Eles não vão construir um altar em um novo ambiente, em uma nova base, porque a base do altar ainda estava de pé. Firmaram um altar sobre as bases que Deus estabeleceu. Começaram pelo altar, porque no altar estava a base de tudo. Não tinha Shekinah, não tinha santíssimo se não tivesse santo lugar. E não tinha serviço prestado no santo lugar se não tivesse altar. Tudo começa pelo altar de Deus nas nossas vidas. Tudo começa pela base de Deus. É pelo altar que sai a brasa que vai acender o altar do incenso. É através da base do altar, das brasas do altar, quando se faz sacrifício, que vai acender as lamparinas do candelabro no santo lugar. Tudo começa pelo altar. Nunca comece ao inverso, nunca comece de outra maneira. Deus está dizendo, comece pelo altar. Tudo começa pelo altar e firme o altar sobre as bases, porque a base ainda está de pé. A presença de Deus jamais vai descer se o altar não tiver arrumado, se o altar não tiver construído, se o altar não tiver reparado. O povo não estava com tanta saudade de Jerusalém, que o povo não estava preocupado com estrutura de templo, com casa bonita, com conforto. O povo queria adorar a Deus, por isso eles começaram pelo altar. E quando construíram o altar, independente se tinha templo bonito, se tinha confortável ou não, se tinha casa bonita, se tinha condições, se tinha dinheiro, o povo queria adorar a Deus. O povo estava com saudade de adorar a Deus em Jerusalém, ao Deus da Shekinah.
E o povo começou, independente de estrutura de templo, em templo pequeno, templo pronto, templo alugado, templo confortável, eu quero é adorar a Deus, independente de tudo, independente se a cidade tem muro ou não, se eu tenho dinheiro no bolso ou não, eu quero adorar a Deus com o altar erguido. E o povo começou a trazer sacrifício, trazer oferta pacífica, e vem festa do tabernáculo, vem festa da Páscoa, e o povo adorando. Depois que o povo adora sobre o altar, o povo, agora a gente pode começar o templo, porque começou pelo altar, agora a gente pode voltar para o templo. Começa a alegria agora, a construção do templo, os primeiros alicerces do templo é fundado. Há uma alegria tão imensa de vozes quando constitui as primeiras bases do templo, que há uma voz que não dá para se discernir se é voz de choro ou voz de alegria, porque os que saíram do cativeiro de Jerusalém, foram levados para a Babilônia e voltaram, viram a glória de Salomão, e quando voltaram já velhos, viram o início da obra, começou a desprezar o início do começo daquela obra, começaram a chorar, não é a mesma coisa do que de Salomão. Alguns estudiosos, até o Talmud vai dizer que o povo chora de tristeza, é porque não viram a Shekinah de Deus descendo como descia na época do templo de Salomão. E os mais novos que nasceram no cativeiro babilônico, que nunca presenciaram o templo de Salomão, estavam alegres, porque nasceram na Babilônia, e os pais sempre contando, Jerusalém é bom demais, o templo de Jerusalém é bom demais, e voltaram, estavam alegres, porque estavam voltando para Jerusalém, e estava vendo o início da construção, estavam alegres. Mas quando começam a construir o início da obra, a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 1, que ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que a obra de Deus, o templo do Senhor, começou a construção, vieram se apresentar diante de Zorobabel, o príncipe de Judá, e o sumo sacerdote Josué, não Josué de Moisés, Josué o novo sumo sacerdote do pós-cativeiro. Então se apresentaram, porque ouviram que a obra de Deus havia começado, e se apresentaram e disseram: deixa a gente também participar desta obra, deixa a gente se envolver com vocês, porque o Deus que vocês adoram, a gente também adora. Eram os samaritanos, que eram as tribos do norte, que foi um povo mesclado, que não se permaneceu puro, mas se misturou. E agora queriam se envolver também, participar da construção. Zorobabel e Josué dizem assim: não convém nós e a ti construir o templo do Senhor sagrado. A ordem de Ciro foi para o povo judeu que estava na Babilônia: vocês já se misturaram, vocês não competem a vocês. Os samaritanos, ouvindo a objeção que Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, proibindo eles para participar da construção, eles disseram: se vocês não deixam a gente trabalhar, então a obra não será feita. Começaram a enviar um edito, uma carta, e enviaram agora ao rei Artaxerxes, o rei dos Medos, dizendo: olha, esse povo, ó rei, que está construindo o templo aqui em Jerusalém, toma cuidado. Analisa aí nos livros das crônicas deste povo, que este povo não tem um histórico muito bom não. Vocês têm que ficar de olho nesse povo judeu, porque quando este povo judeu terminar a construção do templo e a construção do muro, vão parar de pagar imposto a vocês e vão se rebelar com vocês. O rei Artaxerxes, rei dos Medos, Ciro já havia morrido, não tinha como consultar o rei da Pérsia, o que deu edito, fica com medo e preocupado com o povo judeu que estava construindo e reedificando o templo, depois os muros e a cidade por completo, dá ordem para os samaritanos assim: manda avisar este povo judeu que está construindo em Jerusalém, que pare a obra de imediato. Parem a obra, vocês vão lá e avisem a eles: não quero ninguém trabalhando mais na construção deste templo e cidade nenhuma. A ordem é para parar. Os samaritanos chegam com os olhos, cabeça erguida, soberbos, e diz: aqui o edito do rei Artaxerxes, rei dos Medos, a obra é para parar. E quem se atrever a voltar a construir a obra, vai se ver com o rei Artaxerxes, rei dos Medos e persas. O povo recebe aquele baque, irmãos. Não tinha mais Ciro para confirmar. O povo para. A Bíblia diz que a obra da casa do Senhor cessa. E cessa não é por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 14 anos a obra para. O povo desanima, porque o rei agora está dizendo: se fizer, vai se ver comigo. Querem ser presos novamente. O povo já estava traumatizado, 70 anos no cativeiro.
O povo desanima agora, a prioridade que era Deus, o povo agora se desmancha. O líder Zorobabel fica sem o que fazer, sem força mais. O povo não quer mais trabalhar com medo. A cidade sem muros, sem proteção, qualquer nação pode invadir, pode destruir. Os samaritanos ameaçando o tempo todo, dizendo que a obra não pode ser feita. Vem um edito do rei Artaxerxes dizendo: ninguém constrói nada. O que é que o povo faz? Desanima. O que é que o povo faz? Começa a voltar agora para si próprio. Não pode construir o templo, mas vamos construir as nossas casas. E o povo começou a voltar para si. 14 anos o povo reformando as casas, trabalhando para si. A obra de Deus começa a ficar parada. Nesse interim, o líder Zorobabel, o príncipe, está desanimado, sem força. O sumo sacerdote Josué, com as vestes sujas, diante da visão que Deus mostra ao próprio profeta Zacarias, o povo acusando, o diabo acusando o sumo sacerdote que deveria servir. Quem sabe o povo é esse aí que vai servir a gente no templo? Com as vestes sujas e os sacerdotes todos impuros. A obra era caótica, irmãos. A situação era crise total. O povo querendo reconstruir, mas tudo contribuía para parar, para voltar para si. O povo começa a priorizar a si mesmo. O templo de Deus estava esquecido. E quando alguém dizia assim: Zorobabel, vamos voltar a construir, o povo dizia: ainda não é tempo de construir o templo do Senhor. Essa era a mensagem. E a Bíblia diz que dentro desse contexto de desânimo, o povo sem força, cada um priorizando a si, o meu eu, a minha casa, o meu dinheiro, a minha família. E a obra de Deus nada, não é tempo de fazer a obra, não é tempo de contribuir, não é tempo de servir, não chegou ainda um tempo, vou me preparar, me estabilizar primeiro, para depois começar a pensar em servir a obra. O povo começou a priorizar a si. Aí neste contexto de desânimo, os sacerdotes sujos, com as vestes sujas, Deus levanta quem? Ageu e Zacarias, que foram profetas jovens que vieram do cativeiro babilônico no primeiro grupo dos 50 mil. E Deus levanta quem? Ageu e quem? Zacarias, para reanimar o povo, a voltar a construir a obra de Deus, apesar do monte, apesar das ameaças, apesar do edito do rei, apesar do povo não ter dinheiro suficiente para construir, apesar do povo não ter capacidade, o povo sem força, apesar de tudo, do monte grande dos obstáculos que era para fazer o serviço à vontade de Deus, Deus levanta Ageu e levanta Zacarias, reanimando o povo. Aí no capítulo 1 de Ageu, Ageu diz assim: o meu povo me diz, ainda não veio o tempo de construir a casa do Senhor. E Ageu, Deus usa Ageu para o povo dizendo: analisem bem o caminho de vocês. Prestem atenção, meditem um pouco sobre esses 14 anos em que o templo de Deus parou e vocês começaram a voltar para si. Olha o que Ageu diz, irmãos. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo de número 6, capítulo 1, versículo 6. Olha o que Ageu está dizendo: meditem um pouco esses 14 anos que vocês pararam de priorizar a obra de Deus e começaram a priorizar a si mesmo. Capítulo 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração, os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa do Senhor, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Olhai para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxeste para a vossa casa, eu assoprei. Por quê? Vocês ainda me perguntam por quê? Por que eu estou soprando o que vocês estão levando para vossas casas? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um corre à própria casa para fazer o que é seu, e a minha casa está deserta. Estão olhando para muito, estão correndo demais, mas só tem pouco. E o que vocês levam está colocando num saco furado. E o pouco que vocês trazem eu dou o sopro. Não estão contribuindo, e que é muito. Não estão servindo.
E querem o quê? E agora entra o povo, mas como, Senhor, vamos trabalhar se tem um edito? Se trabalhar, vem pancada. Não temos exército pronto. Vamos agir como violência. Vamos obrigar agora o sacerdote, o líder Zorobabel, que está sem força, desanimado. Vamos ter que obrigar agora todo mundo a trabalhar por força. E enquanto obrigar aqueles que estão sem força, que não querem trabalhar, vamos obrigar os obreiros, obrigar todo mundo a trabalhar forçado. A gente vai ter que agir com violência, porque quando a gente começar a trabalhar, vai vir o rei Artaxerxes com um exército para cativar a gente. Então vai ser por força e vai ser por violência. E para completar não tem recurso. O pouco do que a gente tinha já está acabando, não tem ovelha, não tem gado. Quando a gente veio da Babilônia, era um animal para cada 6 pessoas. Não tem animal para fazer, e ainda para completar tem um samaritano que fica na cola, querendo atrapalhar a construção da obra, prejudicando, levantando calúnia. Como é que a gente vai priorizar a ti, se todo esse monte está levantado diante da gente? Aí Deus levanta Ageu dizendo: vocês estão preocupados com o quê? Com ouro e com prata? Meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. O povo, mas a cidade está sem muro. Aí Deus usa Zacarias no capítulo 2, dizendo assim: a minha cidade, Deus mostra um anjo com uma corda de medir. A cidade era bem pequenininha. Aí Zacarias vê um anjo com uma corda de medir e começa a medir Jerusalém. Jerusalém desse tamanho, mas a corda passava. Alabacamandria sou delergue sai. Tanto obstáculo, tanto monte, tanto empecilho para a obra ser feita. E o anjo medindo Jerusalém, a obra vai crescer. Para o norte e para o sul. Vai crescer. Aí Zacarias dizendo: que é isso, Senhor? É Jerusalém? Não, Jerusalém isso aqui. Não, vai crescer. A obra vai crescer. Mas é muita dificuldade, mas vai crescer. Mas não tem dinheiro nem para completar o restante, mas vai crescer. Mas não tem muro. Deus está dizendo: vocês estão preocupados com muro? Eu serei um muro em volta de Jerusalém, como que de fogo. E quem é que vai servir a gente? Sacerdote Josué, impuro, com vestes sujas. O problema é Josué. Aí Deus mostra um candelabro de ouro a Zacarias, que estava sendo nutrido com 7 tubos de ouro diante de um vaso com azeite que não acabava. Não tem um azeite que nutriu, que supriu as necessidades da viúva? Um azeite que não acabava e só parou quando os vasos acabaram. Deus mostrou um vaso com azeite que ficava nutrindo. E as lamparinas acegas, o fogo pegando e não se consumindo. 2 oliveiras de um lado e de outro, representando Josué e Zorobabel, sem auxílio de mãos, porque para servir no santuário tinha que ter auxílio de homens e mãos humanas da casa de Levi, sendo que o sacerdote estava com vestes sujas. O povo dizendo assim: é esse povo aí que vai servir a gente? Aí Deus mostrando a Zacarias: não, Zacarias, o azeite vem de mim, só depende de mim, eu que nutro, eu que alimento tudo, gera de mim, é de mim, começa por mim, não depende de homem não. Olha o azeite nutrindo, as 7 lamparinas, as 2 olivais, vem de mim, não tem auxílio de mãos. Estão preocupados com o quê? As vestes sujas de Josué? Aí Deus dá a ordem: anjo, tira as vestes sujas e coloca a veste limpa, mitra branca, pura sobre os... Josué, está resolvido o problema, já purifiquei o sumo sacerdote, se é esse o problema. E os muros eu protejo, o ouro e a prata é a minha. Estão preocupados com o quê? Deus manda dizer, Zacarias, que não haverá força e nem haverá violência, será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel, que está fraco, está desanimado, colocou a primeira pedra, ele vai terminar a obra, diz o Senhor dos Exércitos. E aqueles que desprezaram, que estão desprezando o início da obra, vai se alegrar com o término dela. Quem está criticando do começo da obra?
Está criticando da pouca oferta, da pouca estrutura. Está criticando os obreiros que estão fazendo. Deus está dizendo, no final vai se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel, porque eu estou no controle. Não dependo de ninguém para fazer a obra. Não haverá força, ninguém será obrigado a trabalhar. Ninguém se prepara para ver crente desanimado voltar a trabalhar na casa do Senhor. Crente frio, morno, parado, congelado, que tem tempo para fazer, não está fazendo. Deus está dizendo, nem será por força. Alguém que está frio, congelado, sem querer vir para a igreja, te prepara, vai ter uma alegria tão grande para fazer a obra. Deus está dizendo, não precisa forçar ninguém, não precisa obrigar ninguém, porque eu não quero ninguém obrigado e forçado na minha casa. Eu só quero voluntário, diz o Senhor dos Exércitos. Não será por força e nem haverá violência. Aí o povo agora se anima. Com a palavra dessa, quem que não se anima? Os obreiros que ficam parados sem ajudar, começam a ajudar. Os que estavam com problema de ordem espiritual, Jesus purifica. Aí começa a trabalhar. Todo mundo construindo. 14 anos depois, todo mundo alegre. Quando começa a construir, os samaritanos ficam sabendo que a obra voltou. Lá vem os samaritanos. Queremos saber quem foi que deu a ordem para voltar à construção. E ainda mais, nós queremos saber o nome de tudinho que está trabalhando, porque a lista vai para o rei Dário agora, o rei da Pérsia. E ele vai saber que o rei Artaxerxes mandou parar e vocês voltaram. Eu quero saber nome por nome. E vai para o rei Dário. O povo alegre, irmão, é um balde de água gelada. Meu nome, se eu trabalhar, meu nome vai para a lista. E aí, filho, tu vai para trabalhar hoje ou tu vai ficar cuidando da casa? Se tu for, teu nome vai para a lista. Mas Deus não disse que era um muro? Deus não disse que o dono do ouro e da prata era ele? O negócio é inverter. Irmãos, Deus só queria que o povo priorizasse a sua vontade. Era com ele o restante. Deus está dizendo esta tarde, eu só quero que você me priorize. Deus está dizendo prioridades. Como é que está a tua prioridade? Prioridades. Prioridades. Mas eu preciso correr. Tu estás correndo é porque tu não estás priorizando. Porque se tu estivesse priorizando, tu não precisava correr. Não fui hoje. Prioridades. Prioridades. Como assim prioridades? Congresso, evento grande. No final, a entrada do lanche é maior do que a entrada de ofertas e dízimos. Que mais explicação do que essa? O que entra mais para alimento é mais do que entra de dízimo num evento completo. Aonde estão as nossas prioridades? Aonde estão as nossas prioridades? E quando a carta vai agora para o rei Dário, o rei da Pérsia, que ele vê a mensagem e vê o edito, ele manda caçar em todo o império. Procura aí se tem algum edito aí, de alguma ordem de Xerxes. Tem aqui, está aqui. Mandou parar a obra. Mas também tem outra aqui, Senhor. Pois não, qual? Achamos um edito de Ciro no primeiro ano dele, que ele deu ordem mesmo, o rei Ciro, que dominou, deu ordem para a construção, para o povo voltar, disse que ia sair ouro até do Palácio Real para construir. Ninguém podia impedir essa obra. Mandou, deu liberdade para levantar tudo, a cidade completa.
Aí Dário, é mesmo, é? Aí escreve uma carta aí para os samaritanos, o povo além do rio. Vamos abrir aqui para a gente concluir a mensagem. Esdras, livro de Esdras, capítulo de número 6, versículo 6. Olha a ordem de Deus por meio de Dário, quando o povo prioriza ele. Esdras 6, versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e dos seus companheiros, os afasaquitas, que estais além do rio, olha a ordem, se aparte daí agora. Saia do meio desse povo agora. Versículo 7. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. E também por mim se decreta o que haveis de fazer. Olha, vocês vão fazer também, viu? O que haveis de fazer, versículo 8. Com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Quem estava trabalhando passou a ganhar salário. E quem pagou foi os murmuradores, que estavam tentando impedir a obra de Deus e o crescimento de Deus. E o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, vocês vão dar a eles dia a dia, para que não haja falta. A roda girou. Quem queria atrapalhar a obra, teve que pagar salário para os trabalhadores trabalhar, e teve que fornecer diariamente oferta, holocausto. Samaritano, está faltando azeite. Acabou o sal. Queremos para amanhã 50 cordeiros para o sacrifício da grande festa. Tudinho de cabeça baixa, levando. Tudo contribui, irmãos, quando a gente prioriza a Deus. Até quem está impedindo o avanço e murmurando do início desta obra, vai se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel. Deus está dizendo: Zorobabel começou, Zorobabel concluirá a obra. E ainda mais, quem impedir, colocar o pé para impedir o avanço desta obra, uma viga será levantada na sua casa e será enforcado todo ele e sua família. Ninguém se atreveu mais, irmão, a colocar o pé. E ainda mais, vai sair ouro daqui, real, para a construção da obra. E vocês vão pagar salário para o povo fazer. Não será por força, nem haverá violência. Será pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tu estás preocupado com o quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. O nome de Zacarias significa assim: aquele a quem Deus se lembra. Deus está lembrado. Deus está se lembrando de você. Romanos 9,16. Não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Quando você me priorizar e colocar o propósito no seu coração, tu vai ver que do pouco eu faço muito. O monte se transformará em campina. O que está difícil para subir vai se planar. Tu vai andar assim, ó, sem dificuldade. O que eu começo eu termino. Não ficará pela metade. Não ficará pela metade. Vou despertar nos corações o desejo de fazer a minha obra. Vou despertar o coração dos grandes, dos pequenos, dos que não querem, dos que estão atrapalhando.
vou dar recurso para você fazer aquilo que está no seu coração, mas a minha obra vai concluir, assim diz o Senhor nesta tarde.